Fala pessoal, professor Marco Ferrari em mais uma aula agora de administração, dando sequência ao estudo da liderança, pessoal. A gente começa agora falando sobre as teorias de liderança, aspecto bem importante da nossa matéria. As teorias aparecem com bastante frequência nas nossas provas. Para que a gente possa relembrar onde estamos, falamos de planejamento, organização, direção e vamos falar sobre controle. Estamos na fase de direção, falamos sobre motivação, começamos conceituando liderança, falamos dos poderes e agora a gente vai falar sobre as teorias relacionadas à liderança. São as três as mais comuns que nós vamos estudar. Teoria dos traços de personalidade, depois estilos de liderança e depois a teoria contingencial. Começando pela teoria dos traços de personalidade, pessoal. A teoria dos traços de personalidade é uma teoria costumeira. O que significa dizer que é uma teoria costumeira? Ela é uma teoria que não tem um autor especificado, não tem um autor específico. Ela foi acontecendo com o passar dos tempos na civilização. O que essa teoria vai dizer? Ela vai dizer que a personalidade relacionada à liderança, que a liderança, ela é uma característica inata. Ou você nasce com, ou você nasce sem. Se você nasceu com as características, com os traços de personalidade para ser líder, você irá exercer essa liderança. Se você nasceu sem os traços de personalidade para ser líder, você não irá exercer essa liderança. Então, ou você nasce para comandar com os traços de personalidade, ou você nasce para ser comandado, sem os traços de personalidade. Um bom apontamento que essa teoria faz é o seguinte: o problema não está em você nascer com a personalidade, com os traços de personalidade e ser líder, ou nascer sem os traços e ser comandado. O problema está quando alguém que não tem os traços de líder, os traços de personalidade para exercer a liderança, é obrigado a liderar. O problema está nessa inversão. Isso é um apontamento que a teoria faz. Outro apontamento que a teoria vai fazer são relacionados aos traços. Vai dizer que existem traços físicos, estatura de líder, topografia de líder, cara de líder. Você que estudou direito e fala lá da teoria de Lombroso, a cara do bandido, essa teoria de Lombroso tem muito a ver com a teoria dos traços de personalidade. Ela vai dizer que existem traços físicos que o líder tem e ele vai exercer graças a esses seus traços físicos, traços psicológicos, traços intelectuais, traços ligados às tarefas, ou seja, o indivíduo vai ter um conjunto de elementos, um conjunto de traços, e se ele nasceu com esses traços, irá exercer a liderança. Se ele nasceu sem esses traços, não é possível treinar esses traços. Essa teoria, pessoal, ela não é completamente aceita, ela é parcialmente aceita, e a principal pergunta que aparece aqui é, por exemplo, os grandes líderes, um dos grandes líderes que nós tivemos, né, independente da sua postura, independente do que ele pregava, foi Adolf Hitler. E Adolf Hitler já caducava no primeiro traço, segundo a teoria. Ele era baixinho, ele não era alto, como a teoria define um bom líder. Então, você vai perceber, se você for assistir os vídeos de Adolf Hitler, que ele se posicionava em delta em relação aos demais para parecer mais alto. Ele movimentava os braços acima da cabeça, o sinal do terceiro Reich era realmente a mão acima da cabeça, ou seja, ele adaptava os seus traços físicos. Outro ponto, traços relacionados às tarefas. Você acha, pessoal, que um sujeito que exerce essa liderança por competência, como foi o exemplo que nós demos lá de Oscar Schmidt, o famoso mão santa, ele treinou para ter a mão santa ou ele nasceu com a mão santa? Outro sujeito, batedor de faltas, Zico, ele treinou ou ele nasceu batendo bem falta? Então essa é a grande jogada. A teoria não é completamente negada, ela é parcialmente aceita. O que os autores que aceitam ela parcialmente vão dizer sim, existem traços que são fundamentais para o exercício da liderança. Porém, esses traços podem ser adquiridos, diferente do que a teoria diz. A teoria crua vai dizer que esses traços não podem ser adquiridos, porém os autores conseguintes que releem essa teoria vão dizer que sim, é possível você adquirir alguns traços. Então, a teoria é parcialmente aceita, porque a gente aceita a existência desses traços, porém esses traços podem ser adquiridos, certo? As pessoas não nasceram prontas, os líderes não nasceram prontos, certo? Continue com a gente, agora a gente vai passar para a fase da teoria dos estilos de liderança. Valeu e até mais!